Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Neste vídeo vamos falar sobre os hidrocarbonetos e a sua principal fonte, que é o petróleo. Os hidrocarbonetos são compostos orgânicos constituídos de apenas dois tipos de átomos, carbonos e hidrogênios. Esses são os hidrocarbonetos. E essa classe de substância orgânica tem como principal fonte uma substância bastante interessante e importante que nós o consumimos compulsoriamente, que é o petróleo. O petróleo é um líquido escuro, oleoso, menos denso que a água, ou seja, flutua na água, da qual nós extraímos uma quantidade enorme de substâncias químicas. Bom, agora como o petróleo ele se formou? A teoria mais aceita que nós temos é que ele é de origem de material orgânico. Material orgânico, restos mortais de animais e vegetais foram se depositando em pontos específicos do planeta e foi formando uma rocha, camadas de rocha sobre esse material orgânico, e ele foi se decompondo por reações químicas até chegar no que nós temos hoje, este líquido que nós denominamos de petróleo. Bom, claro que nós não fabricamos sinteticamente petróleo, porque o tempo para a formação do petróleo é um tempo geológico, gira em torno de 200 milhões de anos. Muito bem, a composição do petróleo, ela varia muito pouco, e essa variação pode ir até mesmo em um mesmo poço, em uma mesma fonte de petróleo. A composição está entre carbonos, evidentemente, o elemento que mais pesa no petróleo é o carbono, aí nós temos o hidrogênio, e aí nós temos também o enxofre, oxigênio, nitrogênio e alguns traços de elementos metálicos. O petróleo, ele cru, ele tem pouco valor, mas ele processado, as suas substâncias têm valor muito grande. Como é processado o petróleo? Em uma torre denominada torre de destilação fracionada. Todo o petróleo cru é introduzido num forno, ele se volatiliza, ele torna-se vapor e entra na torre, e nesta torre tem pontos específicos para ir retirando as frações. A ideia é as substâncias mais leves, menos densa na parte superior, mais densa na parte inferior. O que define uma substância mais densa ou menos densa? A quantidade de carbonos que ela possui. E os hidrocarbonetos são classificados em alcanos, alcenos, alcinos e em aromáticos e alicíclicos. O que define é o tipo de ligação química entre os carbonos. Os alcanos possuem apenas ligações simples, os alcinos têm ligação tripla e os alcenos uma ligação dupla. E aí nós vamos ter os hidrocarbonetos de cadeias fechadas. Os hidrocarbonetos de cadeias fechadas, eles dividem em alicíclicos e aromáticos. Alicíclicos são aqueles hidrocarbonetos de cadeias fechadas que não possuem o anel aromático. Esta substânciazinha interessante de 6 carbonos, com duplas ligações sendo alternadas aqui, representada assim, ou de fórmula de bastão assim, ou simplesmente desta maneira aqui. Tá? Então, os hidrocarbonetos de cadeias fechadas, eles são classificados entre alicíclicos e aromáticos. E aí nós vamos ter, evidentemente, essa classificação que você já tem guardado, você já tem eles aí na sua mente para ir muito bem nos seus estudos. Neste vídeo, nós falamos sobre os hidrocarbonetos e a sua principal fonte. Espero que vocês tenham gostado e até breve.